Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez estamos aqui para trazer até a você mais um ensino sobre a Bíblia Sagrada. E hoje nós iremos falar sobre uma das histórias mais impressionantes da Bíblia Sagrada, a história de Noé, a história do dilúvio. Essa narração ou essa história que tem gerado vários questionamentos sobre a sua veracidade histórica ou não. Portanto, vale a pena a gente lembrar aqui de início que a Bíblia Sagrada não é um livro de constatação científica. O autor sagrado não pretende trazer verdades científicas, e sim verdades de fé. A história do dilúvio se encontra no livro do Gênesis, o livro das origens. Do capítulo 1 ao capítulo 11 do Gênesis, nós conhecemos como a pré-história da Bíblia. E a narrativa ali contida, ela faz parte de um sentido literário poético. Portanto, segundo o teólogo Ariel Alvarez, ele vai dizer que o autor, quando ele conta a narração do dilúvio, na verdade, ele não está contando um fato histórico, mas ele está contando uma narração poética com o intuito de alimentar, de evidenciar a misericórdia e a fidelidade a Deus. Essa narração, segundo os historiadores, ela pode ter acontecido ou pode ter sido gerada na época do exílio babilônico, na época da escravidão do povo judeu na Babilônia. Na Babilônia, nessa época, existia mais ou menos 80 mitos, ou mais de 80 mitos, que falavam de inundações, de devastações universais, né? E os babilônicos, quando eles queriam afrontar o povo judeu, eles contavam esse mito, justamente para afrontar a fé daquele povo que acreditava num Deus que era rico em misericórdia. Eles diziam que a terra iria ser inundada por um dilúvio, ou por uma grande tempestade e que ia acabar com a vida em todos os seus aspectos. Portanto, o autor ou o escritor hebraico, ele vai sentir a necessidade de contar uma narração que venha justamente contra aquela heresia babilônica. O autor sagrado vai dizer que Deus, sim, ele se angustia com o pecado da humanidade. Ele ficou aborrecido, ou como vai dizer a Bíblia, ficou até arrependido de ter criado o ser humano pelo seu pecado. Mas, mesmo assim, ele vai preservar a vida humana e também a vida da natureza, os animais. E é justamente aí aonde entra toda a narrativa ou todo o episódio maravilhoso da história de Noé. Outro questionamento que nós temos como cristãos, santamente o direito de fazer, é sobre as medidas que Deus dá a Noé para que seja construída a arca. Deus vai dizer a Noé: Noé, constrói uma arca, e essa arca precisa ter mais ou menos 150 metros de comprimento, 25 de largura, 15 de altura, com 3 andares. Deus pede a Noé também que coloque na arca um casal de cada espécie de animais. A biologia, assim como a arqueologia também, elas vão dizer que nessa época existiam mais de 10 milhões de espécies de animais. E espécies de animais
que até hoje para a biologia é desconhecida a sua natureza ou a sua identidade. Portanto, nós podemos nos perguntar como que Noé, apenas com os seus filhos e as suas noras, construíram uma embarcação tão grande que pudesse suportar tamanho conteúdo, né, tamanha quantidade de animais. Uma embarcação dessa grandeza, ela seria impossível na época de Noé, justamente levando em conta de que apenas no século XIX a companhia naval conseguiu construir uma embarcação dessas proporções. Como seria então possível na época de Noé construir uma embarcação tão gigantesca sem o uso dos metais, que nessa época não seria possível ainda? Então, amado irmão, amada irmã, o autor sagrado, na verdade, ele quer dizer aqui, não só a Noé, mas para cada um de nós. Ele quer dizer aqui que aquele que obedece a Deus jamais será atingido por alguma tempestade. Aquele que obedece os mandamentos de Deus, ou melhor, as medidas de Deus, ele jamais conhecerá a morte. Mas uma coisa nós temos também que trazer em nossa mente aqui: uma hora a porta será fechada. Tanto é que Jesus, no Evangelho de Mateus, ele vai citar justamente a narrativa do dilúvio para dizer que o fim dos tempos serão como os dias de Noé. Muitos caçoavam de Noé, muitos zombavam de Noé, e no entanto chegou o momento que a porta se fechou. Chegará um momento, meu irmão, minha irmã, que as portas do seu coração, da sua existência, também irá se fechar. Como você tem conduzido a sua família? Como você tem conduzido a sua vida? Portanto, ao invés de ficar questionando e debatendo sobre a existência ou não da arca de Noé, o melhor a fazer é acreditar nos mandamentos de Deus e obedecê-los sem questionamento, como na narrativa do autor sagrado aqui. Ele vai dizer que Noé, simplesmente ouvindo a voz de Deus, ele construiu a arca. Construir a arca significa levar a sua vida ou embasar a sua vida nos mandamentos do Senhor. Portanto, amado irmão, amada irmã, aqui fica um conselho para você pai, para você mãe, né? Leve a sua vida ou conduza a sua família pelos caminhos retos do Senhor. Todos que ficaram fora da arca, eles conheceram a morte, menos a família de Noé, porque obedeceram ao Senhor. Muito obrigado pela sua atenção e espere os próximos vídeos. Até mais.